responder mais uma pergunta aí, galera. Hideki Yamashiro. Esse vídeo, né? Esse comentário veio de um vídeo, acho que onde eu fiz um vídeo indo para algum restaurante, alguma coisa assim. E aí ele falou assim: também não gosto de comer sozinho, espero que um dia eu consiga mudar isso. O papo com o japonês foi bem legal. Espero que daqui a um tempo eu também consiga aprender e a falar pelo menos o básico. Você aprendeu Nihongo no dia a dia, sei, ou estudou? Então, eu também não gosto de comer sozinha. Eu tenho um pouco de pânico, porque acho que eu sou um pouco tímida. A não ser que eu esteja fazendo alguma coisa, sabe? Assim, enquanto estiver estudando ou fazendo alguma coisa, aí eu posso estar me alimentando normalmente. Mas se eu ficar assim parada, sem fazer nada e pra comer sozinha, assim, acho que eu dou uma travada, assim, sabe? Mas enfim. E ele perguntou aqui, né? Se eu aprendi Nihongo no dia a dia ou eu estudei. Eu aprendi Nihongo com a minha avó. E faz assim. E daí, ela pega, olha bem nos seus olhos. Tazurashitara Papa Niuyo. Você toma um Genkotsu nos seus miolos, entendeu? Chega a sacudir tudo. Na verdade, eu não estudei. Mesmo porque naquela época no Brasil, né, o estudo na escola japonesa era bem caro, né, e a gente não tinha condições. E o que aconteceu que eu aprendi um pouco de japonês? Meus pais eram casados, depois eles se separaram, eu tinha 6 meses, meus pais se separaram e eu fui criada pelo meu pai e pela minha avó. A minha avó, ela é japonesa, então ela não sabia falar português. Então, assim, em casa a gente só falava japonês, entende? Então, eu aprendia português na escola e em casa só falava japonês, porque ela não sabia outra língua, entendeu? Então, foi meio que por osmose, sabe? Ela vai falando e você vai aprendendo no automático, assim como uma criança brasileira que tá, vamos supor, uma criança normal que mora no Brasil e a mãe vai falando português, e ela vai abastecendo seu cérebro com aquela linguagem, certo? E comigo foi a mesma coisa, né? Ela foi falando em japonês e foi meio que indo no automático também, entendeu? Então, assim, depois de um tempo, não existe aquela coisa, né? Hoje eu fico pensando, sabe? Você aprende uma língua, né? Então, por exemplo, e você fica pensando para traduzir, entende? Por exemplo, esse aqui é um celular, né? Quando eu tava aprendendo com a minha avó, ela falava assim, esse aqui é um ketai, né? E é automático, eu sei que isso aqui é um ketai e ponto, acabou. Sabe aquela coisa, é só você pensar em japonês? Igual as pessoas falam, pense em inglês. Então, é meio que no automático. Isso aqui é um ketai, então é um ketai e pronto. Isso aqui é luz, né? Denki, denki, ponto. Você não fica traduzindo o troço na cabeça, sabe? Então, assim, hoje eu entendo como que uma pessoa que começa a estudar do zero tem essa dificuldade, porque hoje eu também tenho essa dificuldade com o japonês, porque assim, eu aprendi uma língua japonesa do modo antigo. Lá, minha avó tinha 87 anos, tá entendendo? Então, assim, eu aprendi a linguagem daquela época. Não que não me foi útil, né? Foi muito útil, porque assim, eu consigo entender o que os japoneses falam e tal, né? E falar alguma coisa assim, eu consigo me comunicar. Mas, por exemplo, tem palavras aqui do Japão que eu não entendo, sabe? Então, por exemplo, aí eu fico tentando entender, sabe? Se eu tivesse contato com o japonês direto, eu talvez, como se fosse com a minha avó, talvez ia vindo automático, né? Mas como hoje não tenho tanto contato com os japoneses, o que acontece? Às vezes eu fico traduzindo. Isso aqui é tal coisa, então traduz para o português, que vai virar isso. E daí a gente pronuncia assim, né? Tipo assim, sabe? Então, é mais ou menos por aí, né? Então, talvez, eu acho que quando você tá em contato com os japoneses, é muito mais fácil de você estar aprendendo, sabe? Mas, enfim, respondendo aqui a sua pergunta.